A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Nós vamos falar hoje sobre uma mensagem cristocêntrica. Uma mensagem cristocêntrica, ela precisa ter três bases bíblicas. A primeira é a encarnação de Jesus. A segunda é a crucificação de Jesus. E a terceira é a ressurreição de Jesus. Por que ela precisa ter essas três bases para ser a mensagem cristocêntrica? Porque essas três bases é que ela justifica, né, o porquê que Jesus teve que deixar sua glória e vir ao mundo para salvar a humanidade. Ele teve que passar por tudo isso. Primeiro, Paulo, ele diz sobre a encarnação de Jesus em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, ele diz que Jesus, ele esvaziou-se da sua glória, humilhou-se a si mesmo e tornou em forma de homem. Então, a partir daí, o Deus divino, ele passa a ser também humano. Então, ele passou a ter duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E tudo isso ele fez para poder salvar toda a humanidade. E a crucificação, o porquê Jesus foi crucificado. Na realidade, quando nós estudamos sobre a cruz, nós descobrimos que a cruz, ela foi criada para punir o pior dos pecadores, o pior dos malfeitores, o homem que mais fazia mal na face da terra. Ele era punido na época com morte de cruz, né? Então Jesus, ele precisou morrer na cruz, ser crucificado, porque ele morreu pelo pior dos pecadores. O pior homem da face da terra que se arrepender dos seus pecados, crê no sacrifício de Jesus, né? Verdadeiramente que Jesus morreu pelos nossos pecados para salvar o homem da condenação. Se ele crer e se arrepender, ele vai ser salvo e vai alcançar o reino do céu. Então isso é o efeito da crucificação. E lá, na cruz, ele derramou o sangue, né, que é o sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Então nós precisamos conhecer Jesus para saber de todos esses benefícios da salvação. Isso é benefício que nos leva à vida eterna. Agora, a ressurreição. A ressurreição, Jesus, se ele morresse na cruz, se ele fizesse as duas primeiras bases bíblicas, se ele fosse, visse ao mundo, né, se tornasse homem, e depois morresse na cruz e não ressuscitasse, não tinha efeito nenhum para a nossa salvação. Por quê? Porque ele tinha que tomar a vida novamente, né? Ele deu a vida pelos nossos pecados, mas ele tinha que tomar novamente. Então a Bíblia diz que Deus o ressuscitou dos mortos. Então ao terceiro dia ele ressuscitou e mostrou toda a humanidade da época que ele estava vivo. Quer dizer, ele é dono da vida, ele tem poder sobre a vida, né? Por isso ele ressuscitou e provou para toda a humanidade. No capítulo 20 de João, a Bíblia diz que logo pela manhã, no primeiro dia da semana, as mulheres foram até o sepulcro, né, para visitar o sepulcro de Jesus. Chegou lá, a pedra estava removida, não estava mais na porta do local onde Jesus foi crucificado. E aí tinha dois varões de branco do lado e disse para as mulheres: quem é que vocês buscam aqui? É Jesus de Nazaré? Ele já ressuscitou, ele não está mais aqui. Essa é a nossa vitória, meus amados. A nossa vitória é que ele ressuscitou, ele está vivo. E a Bíblia diz que ele passou 40 dias aqui na terra e foi visto por muitos, né? Inclusive por todos os discípulos, né? O capítulo 20 de João nos dá esse testemunho. Se você ler lá, você vai ver que os discípulos estavam dentro de um quarto, de um local com as portas fechadas, com medo, né?
A Bíblia diz que quando Jesus ele foi crucificado e sepultaram ele, eles ficaram com medo dos judeus, né? Aliás, dos romanos, né? Com medo que os romanos fossem matar eles e se esconderam. Aí a Bíblia diz que à tarde Jesus entra com as portas fechadas e diz para eles, né? A paz esteja convosco. Aí eles entenderam que era Jesus e reconheceram Jesus, né? Inclusive Tomé não estava ali. Depois eles comentaram com Tomé que Jesus tinha, né, aparecido para eles, estava vivo. E aí Tomé falou: não, eu não acredito, eu só acredito se eu colocar as minhas mãos nas mãos furadas dele. Aí a Bíblia diz ali no mesmo texto que após 8 dias Jesus ele volta quando Tomé estava junto com eles e disse: aqui, Tomé, né, por que duvidasse? Coloca as suas mãos nas minhas mãos e vê que aqui está a marca dos cravos, o buraco dos cravos. E ainda disse para Tomé, né, seja crente e não incrédulo. Então eu quero deixar essa palavra nesta manhã. Jesus está vivo, Ele está conosco, né? Mateus 28, ele diz assim: olha, eis que estou convosco todos os dias, né, até a consumação do século. Ele pode estar aí ao teu lado agora, meu irmão, né? Muito pertinho de você. Se você colocar isso na sua mente, o que eu estou falando aqui agora, você vai ter, né, você vai sentir Jesus ao teu lado. Deus abençoe o seu dia, fica com Deus. Amém.